Você está em pé na igreja de pedra. O vestido branco que te deram é pesado demais para o calor sufocante da tarde. Você não escolheu esse vestido. Você não escolheu esse casamento. Você não escolheu nada nos últimos 3 anos, desde que os padres te tiraram da sua aldeia e te trouxeram para esta redução jesuítica, em algum lugar do que um dia será o Rio Grande do Sul. Você tem 15 anos. O homem ao seu lado tem 42. Você nunca o viu antes de hoje de manhã. Ele é guarani como você, mas de aldeia diferente, de família diferente. O padre escolheu ele para você. Ou melhor, o padre escolheu você para ele. Porque mulheres não escolhem aqui. Mulheres são distribuídas, alocadas, concedidas como recompensas aos homens que demonstram virtude cristã adequada. E este homem, cujo nome você mal conseguiu entender quando o padre o pronunciou, demonstrou virtude suficiente. Trabalhou nos campos da missão por 15 anos sem reclamar. Aceitou o batismo. Abandonou suas esposas anteriores quando os padres ordenaram, porque poligamia é pecado. E agora merece nova esposa, jovem, virgem, obediente. Você. O padre está falando em latim, palavras que você não entende completamente, embora tenha aprendido orações básicas, mas entende o significado geral. Está sendo unida a este homem, perante Deus, perante a igreja, indissoluvelmente. E quando a cerimônia termina, breve, mecânica, sem alegria, o sino toca. As outras pessoas da redução aplaudem porque foram instruídas a aplaudir. E você é guiada para fora da igreja pelo braço, pela primeira vez tocando este estranho que agora é seu marido. Mas não vão para a casa dele. Não ainda. Porque nas missões jesuíticas do século XVIII, casamento não termina com cerimônia. Termina, ou melhor, começa verdadeiramente, com ritual que durará 7 dias completos. 7 dias de supervisão constante. 7 dias de instruções. 7 dias de exame. 7 dias que você nunca, nunca esquecerá. Você é levada para a construção separada nos fundos da igreja. É pequena, de pedra, com apenas uma porta e uma janela estreita. Dentro, a cama simples de madeira, mesa, 2 cadeiras e crucifixo enorme na parede. E há 2 mulheres mais velhas esperando. Você as conhece? São as matronas da missão, mulheres indígenas convertidas que os padres confiam para guiar noivas jovens. Mas os olhos delas não têm gentileza, apenas resignação cansada. Sente. Uma delas ordena em guarani misturado com português. Você obedece porque aprendeu que desobediência significa chicote. Ela começa a lhe explicar, em detalhes que fazem seu rosto queimar de vergonha. O que vai acontecer esta noite? Como seu corpo será usado? O que é esperado de você? Como deve responder? Como não deve resistir? Mas aqui está a parte que livros de história nunca mencionam, que registros jesuíticos oficiais nunca documentam, que foi cuidadosamente apagado da narrativa sobre civilização cristã dos povos indígenas. Você não estará sozinha com seu marido nesta primeira noite. As matronas permanecerão. Do lado de fora da porta, sim, mas ouvindo, monitorando, certificando-se de que o casamento seja consumado apropriadamente. E na manhã seguinte, você será examinada, fisicamente, por elas, para verificar que virgindade foi perdida, que você sangrou conforme esperado, que casamento é válido aos olhos da igreja. E isso não acontecerá apenas uma vez. Acontecerá todas as manhãs, por 7 dias, porque os jesuítas, em sua obsessão com controlar cada aspecto das vidas indígenas sob seu domínio, criaram um sistema onde até os momentos mais íntimos eram supervisionados, onde sexualidade era regulada, inspecionada, documentada. E você, nova noiva de 15 anos, está prestes a descobrir exatamente o que isso significa. Ele virá ao anoitecer. A matrona continua, voz monótona.
Você fará como instruída. Pela manhã voltaremos. E elas saem. Te deixam sozinha neste quarto pequeno que cheira a mofo e medo antigo. Porque você não é a primeira que passou por isso. Dezenas, talvez centenas de jovens mulheres ocuparam esta mesma cama antes de você. E você se pergunta, quantas choraram como você está chorando agora? Quantas rezaram para acordar e descobrir que tudo foi pesadelo? Quantas consideraram fugir, sabendo que captura significaria punição terrível? Todas. Provavelmente todas. Mas nenhuma escapou. Porque não há escape nas missões jesuíticas. Apenas obediência. Apenas sobrevivência. Apenas aceitação de que seu corpo não é mais seu. Você espera enquanto o sol desce. Sentada na beira da cama. Mãos tremendo. Coração batendo tão forte que pode ouvi-lo nos ouvidos. E então, escuta passos, pesados, aproximando. A porta se abre, e ele entra. O homem que agora é seu marido olha para você por longo momento. Seu rosto é inexpressivo, difícil ler. Ele fecha a porta atrás de si. E você percebe, com clareza terrível, ele não quer estar aqui tanto quanto você não quer. Mas ambos estão presos. Ambos são peças neste sistema que os padres criaram. E ambos sabem que há mulheres do outro lado da porta, esperando, ouvindo. Esperando que vocês cumpram seus papéis. Ele se aproxima lentamente. E quando fala, voz é baixa, quase gentil. Como te chamas? Teu nome verdadeiro, não o nome cristão. A pergunta te surpreende. Você hesita porque usar nomes tradicionais é desencorajado, às vezes punido. Mas algo na forma como ele pergunta, com cansaço que combina com o seu, te faz responder. Cunhapoti. Você sussurra. Mulher-flor em Guarani. Ele acena lentamente. Eu era Arapoti, agora sou João. E há silêncio, ambos sabendo o que é esperado, ambos relutantes. Mas ambos também sabendo que não há escolha. Porque se não consumarem o casamento esta noite, serão chamados pela manhã, questionados, possivelmente punidos. E casamento pode ser anulado, deixando você vulnerável a ser dada a outro homem, talvez pior. Então, ele se aproxima, e você fecha os olhos. E acontece. Não vou descrever detalhes, não porque sejam inapropriados, mas porque não preciso. Você conhece dor, você conhece invasão, você conhece sensação de corpo sendo usado de formas que você não escolheu. E quando termina, quando ele se afasta e deita ao seu lado sem dizer palavra, você fica olhando para o crucifixo na parede. E você se pergunta, que Deus é este que exige isso? Que fé é esta que transforma amor em obrigação e intimidade em inspeção? Mas não há resposta, apenas escuridão. E som distante de sino tocando para a oração noturna. Você não dorme. Não pode. Dói demais. E mente está acelerada demais. Mas, eventualmente, luz começa a filtrar pela janela estreita. Amanhecer do segundo dia. E logo após, batida na porta. As matronas voltaram. Ele se levanta, veste rapidamente e sai sem olhar para você. E elas entram, fechando porta atrás de si. Deita, uma ordena. Você obedece, embora cada parte de você queira recusar. Quer gritar, quer lutar. Mas aprendeu. Aprendeu através de 3 anos nesta missão que resistência apenas traz dor. Então deita. E fecha os olhos. E deixa mãos ásperas examiná-la. Verificar feridas. Procurar sangue que prova que virgindade foi perdida. E encontram, porque você sangrou. E elas parecem satisfeitas. Bom, uma murmura. Casamento é válido, mas deve continuar por 6 dias mais. 6 dias mais. 6 noites mais onde ele voltará. 6 manhãs mais de inspeção. E você entende. Isto não é apenas sobre garantir que casamento seja consumado. É sobre quebrar você. Sobre destruir qualquer senso de privacidade ou autonomia corporal. Sobre treinar você para aceitar que seu corpo é propriedade, primeiro da igreja, depois do marido,
mas nunca seu. Este é o sistema. Esta é a civilização que jesuítas trouxeram. E você, junto com milhares de outras mulheres indígenas, através de décadas de colonização religiosa, está sendo moldada por ele. Mas deixe-me pausar sua agonia momentânea, porque preciso te dar contexto. Preciso te explicar como chegamos aqui, a este quarto pequeno onde jovem mulher está sendo sistematicamente traumatizada em nome de salvação. As reduções jesuíticas começaram como projeto de proteção. No final do século XVI, quando bandeirantes paulistas caçavam indígenas para a escravização em massa, jesuítas apresentaram a alternativa: aldeias cristãs, onde indígenas podiam viver sob orientação espiritual, protegidos de escravidão secular. E havia proteção real. Comparado a ser capturado por bandeirantes e vendido em mercados de escravos, as missões eram relativamente mais seguras. Mas proteção veio com preço devastador: controle total. Os jesuítas não apenas cristianizaram, eles reengenharam completamente estruturas sociais indígenas. Línguas foram parcialmente suprimidas. Práticas religiosas tradicionais foram proibidas como demoníacas. Sistemas de parentesco e casamento foram destruídos e substituídos por modelo católico europeu estrito. E neste modelo, mulheres tinham papel específico: ser esposas obedientes e mães prolíficas. Nada mais. Documentos jesuíticos da época, cartas ânuas enviadas anualmente a superiores em Roma, descrevem com orgulho como civilizaram indígenas, incluindo regulamentação de casamentos. Mas linguagem é sempre eufemística. Falam sobre ensinar virtude matrimonial e guiar casais cristãos recém-formados. Não mencionam os 7 dias, não mencionam as inspeções, não mencionam trauma sistemático, mas há evidências nas entrelinhas. Há processos ocasionais de mulheres que tentaram fugir durante período de orientação matrimonial. Há referências a matronas de virtude responsáveis por supervisionar primeiros dias de união. Há menções à verificação de consumação apropriada. E há testemunhos indiretos, relatos de autoridades coloniais seculares que ocasionalmente visitavam as missões e ficavam perturbados com alguns aspectos, embora raramente intervissem. Um relatório de 1704, escrito por funcionário espanhol, descreve: os padres mantêm controle rigoroso sobre todos os aspectos da vida dos índios, incluindo assuntos mais privados do matrimônio. Não há momento que não seja supervisionado ou regulado. Mas mesmo este observador não capta completamente o horror, porque vê de fora, não de dentro. Não através dos olhos de menina de 15 anos sendo inspecionada todas as manhãs por uma semana. Você sobrevive ao 2º dia, e ao 3º, e ao 4º. Cada noite ele vem, e você cumpre papel esperado. E cada manhã as matronas retornam e examinam. Mas algo está mudando. No 4º dia, quando ele entra, ele não move imediatamente para a cama. Em vez disso, senta na cadeira. Não precisa ser assim todas as vezes, ele diz baixinho. Elas não sabem exatamente o que fazemos aqui, apenas escutam. E verificam pela manhã. Você olha para ele, confusa e esperançosa, simultaneamente. Podemos apenas fingir. Fazer barulho suficiente. E pela manhã, posso fazer pequeno corte. Sangue suficiente para satisfazê-las. Está oferecendo poupá-la, por razões que você não compreende completamente. Talvez piedade, talvez culpa própria, talvez apenas cansaço com o sistema que ambos odeiam. Você quer aceitar, quer desesperadamente. Mas há medo também. E se descobrirem? Você sussurra. Ele encolhe os ombros. Então, ambos seremos punidos. Mas... Ele pausa, olhando para crucifixo na parede. Acho que vale o risco. E naquela noite vocês fingem. Ele faz barulho suficiente para convencer as matronas lá fora. E de manhã, com lâmina pequena, ele faz corte superficial na coxa dele, deixa sangue manchar lençóis. E quando matronas examinam,
Elas veem sangue, assumem e vão embora satisfeitas. É pequena rebelião, patética talvez, mas dentro de sistema tão opressor, mesmo pequenos atos de resistência são vitórias. E pelos próximos 3 dias, vocês repetem: fingimento, cortes pequenos, enganação das supervisoras. E enquanto fazem isso, vocês conversam. Você aprende sua história, como foi capturado por bandeirantes quando tinha 12 anos. Como foi trazido para a missão e civilizado através de anos de punições e doutrinação. Como perdeu esposas quando os jesuítas impuseram monogamia. E você conta a sua, como sua aldeia foi convencida a se juntar à missão através de promessas de proteção e ameaças sutis. Como você tentou fugir uma vez, aos 13 anos, e foi chicoteada tão brutalmente que ainda tem cicatrizes. Vocês compartilham trauma e encontram, em meio ao horror, fragmento pequeno de humanidade compartilhada. Mas no 7º dia, algo dá errado. É manhã final, último exame. E uma das matronas, a mais velha, a mais experiente, olha para os lençóis manchados de sangue com suspeita crescente. Ela examina mais cuidadosamente. Toca o sangue, esfrega entre os dedos, cheira, e seu rosto se fecha. Isto não é sangue fresco, ela diz, voz cortante. Isto é de ontem, ou anteontem. Seu coração para. Você olha para João, porque passou a chamá-lo assim em sua mente, embora prefira Arapoti, e vê medo espelhado em seus olhos. A matrona se levanta. Vocês fingiram, enganaram, violaram o sacramento. Não, você tenta explicar. Nós apenas... Silêncio, ela corta. O padre saberá disso. E sai, deixando a outra matrona vigiando vocês como prisioneiros. Dentro de hora, Padre Antônio chega. Jovem jesuíta português, com olhos frios e convicção inabalável de que tudo que faz é vontade de Deus. Ele olha para vocês com desprezo puro. Vocês zombaram do sacramento do matrimônio, zombaram de Deus. João tenta falar. Padre, nós apenas... Não me importa suas desculpas. O padre interrompe. Casamento cristão tem requisitos específicos, e vocês deliberadamente os violaram. Há silêncio pesado, e então ele anuncia a sentença. Vocês farão novamente, agora, sob supervisão direta. Você não entende imediatamente. E então compreende, com horror crescente. Ele vai ficar, ele vai assistir, para garantir que desta vez aconteça realmente. Não, você sussurra. Por favor. Não é pedido, ele responde friamente. É ordem. E se recusarem, ambos serão chicoteados publicamente e casamento será anulado. Você será dada a outro homem, e ele perderá todos os privilégios ganhos em 15 anos de serviço. É chantagem brutal, mas eficaz. Porque João tem filhos de casamentos anteriores vivendo na missão. Se perder privilégios, eles sofrerão também. E você? Você será dada a alguém potencialmente pior. Talvez a alguém que não terá nem momento de gentileza que João mostrou. Então vocês obedecem, porque no sistema jesuítico sempre obedecem no final. E acontece, com padre observando, com matronas esperando do lado de fora, com cada fragmento de dignidade que você ainda possuía sendo arrancado. E quando termina, quando o padre finalmente sai satisfeito de que sacramento foi apropriadamente consumado, você fica deitada na cama, vazia, oca. João está ao seu lado, igualmente destruído, e ele sussurra: me perdoe. Mas você não tem palavras, apenas lágrimas silenciosas que escorrem pelo rosto. E percebe, os 7 dias terminaram. Mas trauma vai durar vida inteira. Você é levada para a casa de João no dia seguinte. Casa pequena de adobe que ele compartilha com seus 4 filhos de casamentos anteriores. Todos entre 8 e 16 anos. Eles olham para você com curiosidade misturada com ressentimento. Você é estranha, intrusa,
Substituta de mães que foram tiradas quando os jesuítas proibiram poligamia. E agora você é responsável por eles. Por cozinhar, limpar, cuidar, além de trabalhar nos campos da missão 6 dias por semana. E claro, de cumprir deveres matrimoniais sempre que João quiser ou que os padres esperem. Porque 7 dias de supervisão intensiva terminaram, mas controle não. Há visitas regulares de matronas. Há confissões obrigatórias, onde padre pergunta sobre sua vida matrimonial em detalhes invasivos. Há a expectativa de que você engravide logo, porque função primária de esposa nas missões é produzir mais almas cristãs. E você faz tudo, não por escolha, mas por falta de alternativa. Meses passam, você engravida. E dá à luz em condições brutais, sem parteira tradicional. Apenas matrona cristã que proíbe cantos e remédios ancestrais que sua avó usaria. Apenas orações católicas e dor não mitigada. O bebê sobrevive. Você sobrevive. Mas parte de você morreu naqueles 7 dias de orientação matrimonial. E quando vê outras meninas jovens sendo casadas, sempre o mesmo ritual de 7 dias, sempre as mesmas inspeções, sempre o mesmo trauma, você quer alertá-las. Quer ajudá-las, mas não pode, porque você agora é parte do sistema. Uma das matronas te procura, te instrui a ajudar, guiar novas noivas, e você recusa. Primeira vez em meses que diz não. A punição é chicoteamento, 20 golpes nas costas, e depois você é trancada em casa de correção. Pequena cela de pedra sem luz ou ventilação, por 3 dias. Quando sai, quebrada e febril, você obedece. Torna-se parte da maquinaria que traumatiza a próxima geração. E o ódio que sente, por si mesma, pelos jesuítas, pelo sistema inteiro, queima tão quente quanto o sol do meio-dia. Mas você sobrevive, porque é tudo o que pode fazer. Agora deixe-me te contar sobre o que documentos históricos revelam e o que escondem. Nas cartas ânuas jesuíticas, há descrições orgulhosas de quantos casamentos foram celebrados anualmente. Números impressionantes, centenas, às vezes milhares, através de todas as reduções. Mas não mencionam os 7 dias, não mencionam trauma sistemático, não mencionam mulheres que tentaram fugir e foram capturadas. Não mencionam suicídios, porque sim, havia suicídios. Há processo de 1689 investigando morte de jovem mulher guarani chamada Ivoti. Ela se enforcou no 3º dia de seu período de orientação matrimonial. A investigação concluiu que era possessão demoníaca e não falha do sistema. Seu corpo foi enterrado sem rito cristão completo, como punição póstuma por suicídio. Mas havia resistência mais sutil também. Mulheres que usavam ervas contraceptivas secretamente. Conhecimento ancestral passado de avó para neta. Mulheres que causavam abortos quando gravidez era resultado de estupro ou coerção. Quando descobertas, eram punidas terrivelmente. Há registro de 1702 descrevendo mulher que foi flagelada com 100 golpes e depois purificada através de imersão forçada em água fria por assassinato de criança não nascida através de feitiçaria. Ela morreu de infecção 2 semanas depois, e havia alianças secretas, redes de mulheres que compartilhavam informação, protegiam umas às outras, mantinham vivas práticas ancestrais longe de olhos jesuíticos. Os padres sabiam disso. Cartas ocasionais mencionam frustração com obstinação de índias em manter superstições e reuniões noturnas suspeitas de mulheres. Mas nunca conseguiram suprimir completamente. Porque mulheres são resilientes e encontram formas de resistir mesmo sob opressão mais brutal. Você vive 23 anos após aqueles 7 dias terríveis. Não são anos felizes. Mas você sobrevive. Tem 5 filhos. 2 morrem na infância. Comum nas missões, onde doenças europeias devastam. 3 sobrevivem até a idade adulta. E você tenta,
da melhor forma que pode, protegê-los dos piores aspectos do sistema. Ensina-lhes Guarani secretamente. Conta histórias ancestrais. Transmite conhecimento que jesuítas tentam apagar. João morre quando você tem 32 anos. Doença súbita. E embora casamento não foi escolhido, você sente perda, porque ele, dentro dos limites permitidos, tentou ser gentil. Você não se casa novamente. Viúvas têm ligeiramente mais liberdade nas missões. E você usa essa liberdade para ajudar outras mulheres discretamente. Quando pode, você sabota. Pequenos atos. Diz a meninas jovens sobre ervas que previnem gravidez. Ensina técnicas de fingimento que você e João usaram. Oferece ouvido compreensivo quando chorando. E é perigoso. Você é observada, suspeita. Mas com idade e experiência, você aprendeu como navegar sistema. Como parecer obediente enquanto subverte. E quando morre, aos 55 anos, você morre sabendo que ajudou dezenas, talvez centenas, de pequenas formas, mas formas que importaram. Seu corpo é enterrado no cemitério da missão, com cruz simples marcando o local. E nome, não Cunha Poti, mas Maria. Porque até na morte, identidade verdadeira foi apagada. Mas espírito permanece, em mulheres que você ajudou, em conhecimento que transmitiu, em resistência silenciosa que inspirou. E séculos depois, quando historiadores finalmente começam a examinar criticamente as missões jesuíticas, sua história, multiplicada por milhares, emerge das sombras. Porque por muito tempo, narrativa oficial era de civilização benevolente. De jesuítas heróicos protegendo indígenas de escravização secular, de conversão pacífica e comunidades prósperas. E havia elementos de verdade. Missões ofereceram proteção contra bandeirantes. Mantiveram alguns aspectos de língua e cultura guarani vivos. Criaram obras arquitetônicas impressionantes. Mas custo humano, especialmente para mulheres, foi devastador. E por séculos foi minimizado ou ignorado. Só em décadas recentes, com o surgimento de historiadores indígenas e estudiosos feministas, narrativa mais completa está emergindo. E revela sistema de controle total que violava corpos e espíritos sistematicamente. Os 7 dias de orientação matrimonial são apenas um aspecto, mas encapsulam perfeitamente lógica de controle. Nada é privado, tudo é supervisionado, até a intimidade mais básica é regulada pela Igreja. E isso é que torna missões jesuíticas não proteção benevolente, mas prisão gilded, com Salvador que é também carcereiro. Hoje, ruínas de missões jesuíticas são patrimônio mundial da Unesco. Turistas visitam, admiram pedra e arquitetura, fotografam igrejas barrocas impressionantes, e placas informativas falam sobre integração cultural e síntese único de europeu e indígena. Mas não mencionam os 7 dias. Não mencionam mulheres examinadas todas as manhãs. Não mencionam trauma geracional que persiste em comunidades guarani até hoje. Há movimento crescente de descendentes guarani exigindo narrativa mais honesta, querendo que placas em locais históricos reconheçam violências, não apenas realizações. E lentamente, muito lentamente, está acontecendo. Alguns museus adicionaram contextos sobre controle social. Alguns guias turísticos mencionam aspectos problemáticos, mas ainda há longo caminho, porque confrontar completamente horror significa questionar narrativa fundacional sobre colonização religiosa no Brasil. Significa admitir que mesmo bem-intencionados colonizadores causaram trauma imenso. Que proteção veio com preço de autonomia? Que salvação foi imposta através de violência? E sociedade brasileira ainda não está completamente pronta para essa confrontação, mas está começando. E você, e milhares como você, estão finalmente sendo ouvidas. Não diretamente. Suas vozes foram silenciadas há séculos, mas através de documentos redescobertos.
através de pesquisa cuidadosa, através de descendentes que mantiveram memórias vivas através de gerações, e através de narrativas como esta, que tentam reconstruir experiência vivida, que colocam você no centro, não como objeto passivo de civilização, mas como ser humano complexo que sofreu, resistiu e sobreviveu. Sua história importa, porque quando entendemos completamente o que aconteceu, não versão sanitizada, mas realidade brutal, então podemos começar verdadeiro trabalho de reconciliação e cura. Não apenas reconhecimento verbal, mas reparações reais, apoio a comunidades guarani contemporâneas, devolução de terras roubadas, investimento em autodeterminação indígena. E talvez, apenas talvez, garantia de que nunca mais corpos de mulheres indígenas serão controlados, inspecionados, violados em nome de qualquer religião ou ideologia. Esse é legado que você merece. Não esquecimento ou romantização, mas verdade completa seguida de justiça real. E embora você não veja isso, morreu há séculos, plantou sementes, em cada ato de resistência pequena, em cada menina que ajudou, em cada fragmento de cultura que preservou. Essas sementes estão crescendo. Em movimentos indígenas contemporâneos, em acadêmicos guarani estudando própria história, em ativistas lutando por direitos. Todos carregam parte de você, de sua teimosia, de sua recusa em ser completamente quebrada. E isso é vitória que jesuítas nunca previram. Pensaram que quebrariam o espírito indígena completamente, que através de gerações de controle, criariam indígenas perfeitamente submissos e assimilados. Falharam. Porque espírito humano é mais resiliente que qualquer sistema de opressão. E cultura é mais persistente que qualquer tentativa de apagamento. Então hoje, quando visita ruínas de missões jesuíticas, não vê apenas pedras, vê fantasmas. Fantasmas de meninas de 15 anos sendo casadas à força, de mulheres sendo inspecionadas, de bebês nascidos de trauma, de resistência sussurrada à noite. E se escutar cuidadosamente, pode quase ouvi-los, cantando em guarani. Língua que deveria ter sido apagada, mas sobreviveu, cantando canções ancestrais, histórias que deveriam ter sido esquecidas, mas foram transmitidas. Cantando resistência, que deveria ter sido quebrada, mas persiste. E essa canção, baixa mas insistente, é testemunho final. Testemunho de que você viveu, sofreu, resistiu, e nunca, nunca será completamente esquecida. Porque enquanto houver quem conta sua história, quem honra seu sofrimento, quem luta pela justiça que você nunca conheceu, você permanece. Não em carne, mas em memória, em legado, em luta contínua. E isso os jesuítas nunca puderam tirar. Nunca conseguirão. Porque algumas coisas são indestrutíveis. Espírito, cultura, verdade. E sua história é parte de todas as três. Então seja lembrada, completamente, honestamente, com toda dor, todo trauma, toda resistência, porque você merece isso. E merecemos conhecer o que realmente aconteceu. Não mito confortável, mas realidade incômoda. Apenas assim podemos verdadeiramente aprender, verdadeiramente mudar, verdadeiramente honrar e garantir que nunca, nunca aconteça novamente. Essa é a promessa que fazemos através dos séculos, a você e a todas como você. Promessa imperfeita, mas sincera, e trabalharemos para cumpri-la, até justiça ser realidade, até memória ser completa, até futuro ser digno do preço que você pagou.